Parte 2. Inferência, implícitos e organização das ideias. Depois de compreender a diferença entre compreensão e interpretação de textos e aprender a identificar o tema, a ideia principal e as informações explícitas, o próximo passo é desenvolver a capacidade de perceber aquilo que o autor não escreveu diretamente, mas que pode ser concluído a partir da leitura. Essa é uma das habilidades mais importantes para quem faz concursos públicos e avaliações, pois grande parte das questões não exige apenas localizar informações no texto, mas interpretar seus significados, estabelecer relações entre as ideias e identificar mensagens implícitas. Em interpretação de textos, um dos conceitos mais relevantes é o de inferência. Inferir significa chegar a uma conclusão lógica com base nas informações apresentadas. Não se trata de adivinhar nem de emitir uma opinião pessoal. A inferência deve sempre decorrer do próprio texto, ainda que a informação não esteja escrita de maneira literal. Imagine que um texto afirme: quando Pedro chegou ao ponto de ônibus, o veículo já havia partido. Ele precisou esperar mais 40 minutos pelo próximo. Em nenhum momento o texto declara que Pedro se atrasou ao seu compromisso. Entretanto, dependendo do contexto, é razoável concluir que ele poderá chegar mais tarde ao destino. Essa conclusão decorre das informações fornecidas pelo texto e representa uma inferência. Agora imagine outro exemplo. Ao abrir a janela, Ana pegou imediatamente um guarda-chuva antes de sair. O texto não afirma que estava chovendo. Mesmo assim, o leitor naturalmente conclui que havia chuva ou, pelo menos, sinais de que ela ocorreria. Essa conclusão é construída a partir da experiência comum e das pistas fornecidas pelo texto. É importante perceber que uma inferência não pode contrariar aquilo que foi escrito. Toda conclusão deve ser compatível com as informações disponíveis. Se o leitor acrescenta elementos que não encontram apoio no texto, deixa de interpretar e passa a fazer uma suposição pessoal. Esse é um erro muito comum em provas. Muitos candidatos utilizam seus conhecimentos sobre determinado assunto para responder às questões e acabam escolhendo alternativas incompatíveis com o texto. Imagine um texto sobre alimentação saudável que afirme: o consumo equilibrado de frutas contribui para uma dieta variada. Uma alternativa diz: as frutas eliminam completamente a necessidade de consumir verduras. Mesmo que alguém tenha uma opinião sobre alimentação, essa conclusão não pode ser aceita, pois o texto não fornece qualquer elemento que permita chegar a essa ideia. A resposta correta deve estar fundamentada nas informações apresentadas. Outro conceito essencial é o das informações implícitas. Enquanto as informações explícitas aparecem claramente no texto, as implícitas dependem da interpretação do leitor. Observe a frase: Carlos entrou na sala completamente encharcado. O texto não informa que estava chovendo. Entretanto, essa é uma hipótese bastante provável, construída a partir da palavra encharcado. Perceba que o autor não precisou escrever tudo. Ele deixou pistas suficientes para que o leitor completasse o sentido. Essa característica torna os textos mais naturais e evita repetições desnecessárias. Na comunicação cotidiana, nem todas as informações precisam ser ditas expressamente, porque muitas delas podem ser compreendidas pelo contexto. Além das informações implícitas, é necessário conhecer dois conceitos muito cobrados em concursos: pressuposto e subentendido. Embora sejam parecidos, eles não possuem o mesmo significado. O pressuposto é uma informação considerada verdadeira para que determinada frase faça sentido. Em outras palavras, é uma ideia que acompanha a afirmação e que normalmente não pode ser negada sem comprometer seu significado. Imagine a frase: Mariana voltou a estudar. Ao utilizar o verbo voltou, o autor pressupõe que Mariana estudava anteriormente e interrompeu essa atividade por algum período. Essa informação não foi escrita expressamente, mas está necessariamente presente no enunciado. Da mesma forma, na frase João parou de fumar, existe o pressuposto de que João fumava antes. Perceba que esses fatos são aceitos como verdadeiros pela própria estrutura da frase. Já o subentendido depende muito mais do contexto, da intenção do falante e da interpretação do leitor. Imagine que uma pessoa diga: está um pouco quente aqui. Dependendo da situação, ela pode estar apenas comentando a temperatura, mas também pode estar sugerindo que alguém abra a janela ou ligue o ventilador. Essa sugestão não foi expressa diretamente, ela foi apenas subentendida. Na prática, o pressuposto decorre da própria construção linguística, enquanto o subentendido depende da situação comunicativa. Esse ponto costuma aparecer em questões que perguntam qual informação pode ser deduzida do texto ou qual conclusão decorre naturalmente do enunciado. Outro aspecto muito importante é acompanhar a organização das ideias dentro do texto.
Nenhum texto é construído de maneira aleatória. As informações seguem uma sequência lógica que permite ao leitor compreender o raciocínio do autor. Normalmente, um texto começa apresentando um assunto, depois desenvolve esse assunto com explicações, exemplos, argumentos ou descrições, e por fim chega a uma conclusão. Quando o candidato identifica essa estrutura, torna-se muito mais fácil compreender o conteúdo. Imagine um texto que trate da preservação ambiental. Inicialmente, o autor explica o aumento da poluição. Depois, apresenta dados científicos sobre seus impactos. Em seguida, propõe medidas para reduzir os danos. Por último, conclui que a participação da sociedade é indispensável. Perceba que existe uma progressão lógica, cada informação prepara o leitor para a seguinte. Essa progressão das ideias é um elemento fundamental da interpretação textual. Outro conceito importante é a relação entre causa e consequência. Diversos textos apresentam fatos ligados por uma relação de causalidade. Observe a frase: as fortes chuvas provocaram diversos alagamentos na cidade. Nesse exemplo, a chuva representa a causa. Os alagamentos representam a consequência. Em muitos casos, a banca altera essa ordem para verificar se o candidato realmente compreendeu o texto. Ela poderá escrever: os alagamentos ocorreram em razão das fortes chuvas. Embora a estrutura seja diferente, o sentido permanece exatamente o mesmo. Também são frequentes relações de comparação. Imagine a frase: ao contrário dos anos anteriores, a produção agrícola aumentou significativamente. O autor estabelece uma comparação entre dois períodos diferentes. Reconhecer esse tipo de relação facilita a compreensão do texto. Outro recurso muito utilizado é a exemplificação. Quando o autor apresenta um exemplo, ele não está mudando de assunto. Pelo contrário, está procurando tornar sua explicação mais clara. Imagine a afirmação: diversas tecnologias facilitam a comunicação. Em seguida, o autor escreve: aplicativos de mensagens instantâneas permitem contato quase imediato entre pessoas que vivem em países diferentes. Esse segundo trecho não apresenta uma nova ideia principal, apenas exemplifica a informação anterior. Da mesma forma, muitos textos utilizam definições para esclarecer conceitos. Imagine a frase: a biodiversidade corresponde à variedade de formas de vida existentes em determinado ambiente. Nesse caso, o autor não está defendendo uma opinião, mas explicando o significado de um termo técnico. Saber identificar quando o texto está definindo, exemplificando, comparando, explicando ou argumentando ajuda muito na resolução das questões. Outro aspecto relevante é reconhecer a finalidade comunicativa do texto. Todo texto é produzido com um objetivo. Alguns procuram apenas informar. Outros desejam convencer o leitor. Há textos que ensinam procedimentos. Existem textos que criticam determinada situação. Alguns procuram emocionar ou entreter. Imagine uma campanha publicitária sobre vacinação. Embora ela apresente informações científicas, seu principal objetivo é convencer as pessoas a se vacinarem. Já uma reportagem jornalística procura informar acontecimentos. Uma receita culinária ensina como preparar um alimento. Uma crônica frequentemente busca provocar reflexão sobre situações do cotidiano. Identificar essa finalidade evita erros de interpretação. Outro ponto muito importante é observar quem fala no texto. Nem sempre a opinião apresentada corresponde à opinião do autor. Em muitos textos aparecem personagens, especialistas, pesquisadores ou pessoas entrevistadas. O candidato precisa distinguir a voz do narrador da fala das personagens e da posição efetivamente defendida pelo autor. Imagine uma reportagem que apresente opiniões favoráveis e contrárias à utilização de inteligência artificial. O jornalista pode apenas expor os dois lados da discussão, sem manifestar sua própria opinião. Nesse caso, atribuir ao autor uma posição que ele não assumiu representa um erro de interpretação. Também merece atenção a ideia de sequência lógica. As informações precisam manter uma relação coerente. Quando um texto afirma que determinado fato ocorreu antes de outro, essa ordem temporal deve ser respeitada. Imagine o seguinte trecho: após concluir a graduação, Mariana iniciou o curso de especialização. Uma questão poderá inverter a sequência, afirmando que a especialização ocorreu antes da graduação. Quem não prestar atenção à ordem dos acontecimentos poderá escolher uma alternativa incorreta. Outro aspecto frequentemente explorado pelas bancas é a substituição de palavras por expressões equivalentes.
O texto pode afirmar que determinado projeto foi cancelado, enquanto a alternativa utiliza expressões como foi interrompido, foi suspenso ou deixou de ser executado. Embora as palavras mudem, o sentido pode permanecer o mesmo. Por isso, interpretar textos exige compreender ideias e não apenas reconhecer palavras isoladas. Ao longo da leitura, também é importante observar expressões que indicam continuidade, oposição, conclusão, condição ou explicação. Mesmo antes de estudar detalhadamente os conectivos, o leitor deve perceber que palavras como porém, portanto, porque, embora, assim, logo e contudo ajudam a organizar o raciocínio do autor e indicam como uma ideia se relaciona com outra. Um bom leitor não analisa cada frase isoladamente. Ele acompanha o desenvolvimento do texto como um todo, percebendo como cada informação contribui para construir o sentido global. Ao final desta segunda parte, torna-se evidente que interpretar um texto vai muito além de localizar informações escritas. É necessário desenvolver a capacidade de realizar inferências fundamentadas, identificar informações implícitas, distinguir pressupostos de subentendidos, compreender a organização lógica das ideias e reconhecer a finalidade comunicativa do texto. Também foi possível perceber a importância das relações de causa e consequência, comparação, exemplificação, definição e sequência temporal para a construção do sentido. Esses conhecimentos aprofundam a interpretação textual e servirão de base para o estudo da coesão, da coerência e dos recursos linguísticos, que serão abordados na próxima parte e mostrarão como os elementos da língua se articulam para produzir textos claros, organizados e eficazes.